Muito bem, chegou a hora de falar de Abestalhados 2. E o melhor, fizemos uma entrevista exclusiva com os diretores e com os atores Leandro Ramos e Paulinho Serra. E você confere ela na íntegra agora. Então assina o canal, acione o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Marcos Jorge, Marcelo Bota, diretores do filme Abestalhados 2, muito obrigado por receberem a Vigília Nerd, é um prazer falar com vocês aqui. E vamos direto ao ponto, vamos ao que interessa, porque esse filme é muito diferente do que eu já acompanhei nos últimos anos na comédia nacional. E eu queria, claro, de cara, saber como surgiu essa ideia, essa sacanagem de criar um filme que começa já sendo uma sequência. Pois é, foi justamente a premissa do que deu o momento inicial do filme, foi uma ideia. A gente precisa fazer uma comédia popular, então por que não fazer logo uma franquia? E a franquia começa a existir a partir do 2, né? Então a gente pensou assim, então vamos fazer direto uma comédia que começa no 2. Mas só tinha um pouco esse desejo. Daí foi no encontro da produtora Cláudia comigo, com o Marcelo e a equipe do Marcelo, que veio, que o projeto, na verdade, floresceu e acabou dando no que deu, né? Dando no filme que você deve ter visto. Porque você imagina, Robson, a gente se conheceu, no primeiro dia que a gente se conheceu, eles já lançaram esse título, Abestalhados 2. Aí eu falei, caramba, meu, o que a gente faz com isso, né? Eu falei com o Gabriel, que é meu parceiro, meu sócio, a gente escreve junto. E eu falei, cara, eu acho que como são Bestalhados 2, eu já comecei a ver o metafilme. Eu gosto muito da linguagem da metalinguagem. Eu tenho uma série na Paramount que chama Alto Posto, que também tem a coisa do falso documentário. Eu falei, cara, eu acho que é um filme sobre os caras que estão tentando fazer esse filme 2, que vai dando tudo errado. E um filme pretensioso, porque ele tem pretensão de ser um blockbuster hollywoodiano com ação no Brasil. E aí isso a gente fugiu um pouco do briefing inicial, que era fazer um filme mais simples e mais econômico, mas eu acho que isso encantou, né? O Marcos, a Cláudia, depois a Disney, e a gente conseguiu, né? Depois de uma jornada muito longa, a gente começou a escrever em 2015, a gente foi filmar em 2020, né? Então foi uma jornada de 5 anos, mas que o filme conseguiu, aí, pela competência da Cláudia, nossa produtora, os recursos que ele precisava para se viabilizar. Né? E aí a gente conseguiu fazer o filme realmente com a potência que a gente acreditava, que as cenas de ação tinham que ser poderosas, incríveis, e a gente acha que conseguiu, né, fazer cenas de ação realmente empolgantes e muito bem feitas. Né? A gente caprichou muito na parte de ação do filme, porque realmente o filme é uma comédia de ação, né? Que é um gênero que é praticado pelo cinema americano, cinema europeu, mas que a gente ainda não tinha visto feito no Brasil, né? Entre as minhas perguntas estava exatamente essa, né? Como é que foi trabalhar com esse elemento da ação? Porque é justamente a parte, de repente, mais difícil de se trabalhar, repete muita cena, tem mais trabalho de ensaios, né? Como foi para vocês dois, como diretores, ter esse elemento muito vivo e em muitas sequências, né? Não é só no início, mas em várias sequências do filme. É muito bacana a gente exercer um cinema assim de alto nível, né? Porque o cinema de ação ele tem que ser muito planejado, ele é muito pensado, muito preparado. E a gente teve que fazer isso, a gente teve que preparar aquela luta inicial com que a gente abre o filme e depois tem um pedaço dela mais para frente. A gente levou meses preparando, meses ensaiando, coreografando, descobrindo como colocar aquilo na tela, como filmar, como fazer aquilo funcionar. Então, tem uma competência em relação ao cinema de ação que a gente raramente exerce, porque a gente não tem esse dinheiro, e que a gente foi atrás de descobrir isso, usando toda a nossa competência e fazendo outros filmes, mas é extremamente complexo, caro, e de fato a gente, de certa forma, como os nossos personagens, a gente gastou uma boa parte do nosso budget fazendo essas cenas, né? Justamente para impactar o espectador e para provar que a gente consegue fazer cinema de ação de qualidade no Brasil. Eu achei muito legal também, Robson, além de dirigir as cenas de ação, ensaiar, o exercício de escrever cenas de ação, porque acho que eu sempre tive esse desejo, a gente, como o Marcos falou, nunca tem essa oportunidade. Né? Aí quando a gente falou, cara, vou escrever uma cena de ação, né? Tipo aquela coisa dele chega de moto, a moto vai embora, sobe o muro, desce. Quando eu escrevi luta contra 12 cangaceiros, eu jamais imaginava que a gente realmente ia conseguir fazer aquilo do jeito que a gente fez. Então, o roteiro foi quase uma idealização, aquelas cenas de ação, e a gente foi tão planejado, assim, o storyboard, o planejamento, os ensaios,
que acho que a gente executou com maestria, assim, coisas que a gente escreveu, cenas de ação muito ousadas e que a gente conseguiu realizar com tudo que o roteiro pedia, né? Então, eu acho que foi muito legal, assim, esse exercício de escrever a cena de ação, ensaiar, realizar, montar, e a gente vê na tela que funcionou tão bem assim, né? É verdade, o Marcelo lembrou bem. Quando a gente escreve cenas assim, a gente escreve quase sabendo que elas vão acabar caindo em determinado momento, porque a gente não vai ter dinheiro para filmar. Nesse caso, a gente foi atrás do dinheiro também, das competências, porque a gente sabia que essas cenas eram essenciais para a gente fazer a comédia que a gente queria fazer. O que foi mais difícil dentro dessas gravações da ação? Cara, cada uma era um desafio, né, Marcelo? acho que o mais difícil os dublês, né, cara? É um desgaste físico. Então você também pode falar assim: o cara dá um mortal, ele sai do chão e pula e fica de pé. Você pede para ele fazer uma vez, duas, na terceira ele não consegue mais, porque então você tem que se preparar muito bem para usar, porque é um desgaste físico para os dublês, né? Então, e no nosso caso, o ator também, Dudu, que fez o herói, ele lutou muito também. Então a gente tinha que dosar a nossa pressa em conseguir realizar tudo com o lado físico. E foi uma noturna de 12 horas aquela cena, por exemplo, para fazer 1 minuto de luta, acho que a gente ficou 12 horas, né? Então, é muito decupado, é muito ensaiado, né? São muitos planos, muitos posicionamentos de câmera. Então, meses de preparação. Meses de ensaio, e para rodar 1 minuto a gente demorou 12 horas, né? Então, eu acho que tem que ter uma paciência grande de saber que essa diária, ela é um luxo, né? A gente vai ficar 12 horas trabalhando para rodar uma página, então tem que saber ter paciência, controlar a ansiedade, porque fazer só uma página por dia, para gente que vive a realidade internacional, você se sente quase cometendo um crime, né? Porque uma página por dia, mas foi isso que fez ficar incrível, essa nossa determinação em conseguir fazer as cenas de ação com o preciosismo que elas precisavam. Para mim, especificamente, a diária mais difícil do filme foi a diária do mar, porque pela característica mesmo do jeito que a gente queria a cena, a câmera tinha que estar muito próxima dos atores dentro da água. Para isso, a gente colocou a câmera numa bolha, num equipamento especial que permite que ela fique na superfície da água ou embaixo da água. Mas, de qualquer maneira, os atores e toda a equipe em volta, o som direto, tudo tinha que estar na água. E existe a maré, existe o sol, existe uma série de fatores que você não controla. Então, a gente passou o dia inteiro dentro da água, com os atores, com toda a equipe em volta, mas objetivamente, assim, fisicamente, a gente tinha que estar dentro da água, com o pé na água, do lado da câmera, né? Então, cada cena daquelas tem um desafio específico. A cena na comunidade, por exemplo, que é uma cena longa, de vários dias de filmagem, tem salto, tem acrobacia, tem gente especializada naquele tipo de acrobacia, né? Além de efeitos especiais. Parkour, a gente teve uns caras de parkour incríveis. Parkour, a Steadicam de um certo jeito, né, para seguir nas vielas. Ou seja, cada cena daquelas de ação tem uma especificidade, uma dificuldade que a gente teve que descobrir e masterizar, né, e colocar na frente da câmera. Foi muito desafiador, mas muito legal. Muito legal fazer coisas diferentes, né? Eu posso dar um spoiler aqui, que vocês então acertaram nesses 2 pontos, da ação, que, olha, vocês podem ter deixado uma semente bem legal para os próximos filmes brasileiros que quiserem usar ação, porque pode ser um parâmetro bem importante. Legal. E na pegadinha oficial do próprio filme, né? Porque eu caí na pegadinha, eu olhei aquilo, mas, cara, nem vi o 2, nem vi o 1, vou olhar o 2, né? Eu fui pego de surpresa, assim, e de alguma forma, isso é interessante pela surpresa que a gente vai ter. Mas vocês acham que isso pode, de repente, também jogar contra vocês? Alguém que passa pelo cinema, olha o cartaz e diz, não, Abestalhados 2, não vou olhar, não vou ler o 1. Como é que é para vocês essa parte? Espero que seja o contrário, que as pessoas vejam, Abestalhados 2, então já está no 2, deve ser bom, né? Já tem 1 deve ser bom, então eu vou ver o 2, depois eu vou procurar 1. A gente espera que as pessoas... Claro, a gente fez uma campanha para mostrar e contar que essa premissa está no filme, né? Mas a gente quer brincar até com isso, né? É um filme que tem tanta comédia que até o título, de fato, é uma grande piada, né? Realmente. Isso é uma coisa, muitas vezes quando a gente conta o nome do filme, as pessoas já dão risada. Muitas pessoas perguntam, você fez um filme, então chama Estradas 2. 2? Eu falei, não tenho 1, as pessoas já riem. Que filme que você, quando conta o título, a pessoa já ri, né? Então, acho que isso foi muito feliz, assim, o projeto já nasce com um espírito de cômico, né? Muito bem resolvido.
E tem o Acelerados 2 também, né? Dentro do filme tem o Acelerados 2, que a gente talvez um dia faça, inclusive. Né? A gente tem um dos projetos, uma das continuações possíveis do Abestalhados 2 é a gente fazer o Acelerados, que eles estavam filmando, porque é um filme delirante, né? Um filme com uma história muito maluca. Vocês já começam pelo segundo e já tem um spin-off, é isso? É uma franquia bem consolidada já. Exatamente, cara. A gente tem outras ideias para ser uma franquia, de fato. Assim. E spin-off é uma coisa maravilhosa de fazer, né? O público abraçar, o que não falta é ideia para continuar, dá para ir por vários caminhos. Né? Vocês comentaram que foi 5 anos, né, de trabalho de roteiro. Como é que foi essa dinâmica de vocês com os demais roteiristas? Assim, muito virtual, tinha muito presencial? Como é que foi da ideia até o texto final? Teve bastante presencial, né, Marcos? A gente escreveu um primeiro argumento, eu e o Gabriel, e aí esse argumento, a gente fez uma reunião, eu, o Marcos, o Gabriel já abrindo a escaleta, e aí depois o Pedro Leite chegou, e o Pedro já entrou num momento que a escaleta já estava mais madura, ele colaborou muito mais nos diálogos, mas depois que o Pedro fez 1, 2, 3 tratamentos, o roteiro ainda passou 1 ano, 2, quase adormecido, e num determinado momento, lá em 2019, a gente resgatou, né, Marcos, e trabalhamos mais um tantão nele, assim. Aí eu fiz mais um tratamento, mandei para o Marcos fez outro, e a gente foi chegando no tratamento final. Então, acho que é um trabalho que tem muitas camadas de trabalho ali, né? Tem o estilo de humor do Marcos, o meu, do Gabriel, do Pedro, depois os atores. Então, acho que ele ficou muito engraçado, porque tem muito conhecimento de comédia acumulado ali, de diferentes escolas mesmo, né? E a gente acredita que roteiro tem que ser trabalhado mesmo, cara. Assim, o roteiro assim, a raiz do filme, e a gente acredita que o roteiro nunca tá bom. A gente filma porque a gente não aguenta mais melhorar aquele negócio, entendeu? Horas tem que filmar. De fato, sempre dá para melhorar, e a gente, eu pelo menos acho que o roteiro realmente é um dos pontos complicados do cinema brasileiro. A gente tende a trabalhar pouco em roteiro, e eu acho que esse é um exemplo. Assim, o roteiro, na verdade, um bom roteiro é um ponto de partida essencial para você fazer um bom filme. Mesmo numa comédia, mesmo uma comédia de ação, mesmo um filme delirante como o nosso. Né? E dentro desse contexto delirante, que é fazer um documentário, né, um filme dentro de um filme, o que é mais difícil de construir na hora de passar para a tela? Cara, eu acho que na minha opinião, é achar o tom correto. Eu ia falar isso também, o tom. É muito difícil. Porque o tom do falso documentário ele tem que trazer essa coisa meio naturalista, mas a comédia, geralmente no Brasil, as pessoas associam a comédia muito a uma coisa mais enfática, quase teatral, com bordão, com claque. Então a gente conseguiu fazer o humor num tempo morto, no silêncio, no constrangimento, né? E achar o tom. E isso que é legal, porque a gente conseguiu achar o tom com muito flow, com muito ritmo, né? Eu estava falando para o Marcos, assim, lá na sessão do Festival do Rio, que foi incrível, o público riu muito. Quando eu me dei conta, faltavam 20 minutos para acabar o filme, sabe? Quando eu parei para pensar na questão tempo, eu falei, caramba, já estamos no 3º ato. Então, tipo, eu acho que o tom e o ritmo são duas coisas, né, que a gente sempre... Nossa profissão é essa, né, Marcos? É tom e ritmo, né? Então, acho que a gente tinha essa preocupação do tom e do flow, e acho que a gente conseguiu fazer o filme com ritmo, mas com os silêncios que o falso documentário também precisa para fazer piada, né? E o filme trabalha muito, né, nessa questão da sátira, do filme blockbuster, do filme, sim, como a gente vê dos próprios diretores tentando, né, fazer o filme. E a gente traz uma ironia um pouco para a vida real. Afinal, vocês são diretores de cinema e eu pergunto, dentro disso tudo, é possível fazer cinema no Brasil sem dinheiro? Cara, cinema e dinheiro combinam sim, ao contrário do que o Manuel, roteirista do Acelerados, diz. A gente luta para cada vez tenha mais dinheiro para o cinema, porque o cinema não só precisa de dinheiro, como ele também gera dinheiro, né? Claro. Então, a gente acredita que cinema precisa de dinheiro, sim. Acho que esse papo de que dá para fazer cinema sem dinheiro acaba prejudicando um pouco a nossa categoria toda, todos os profissionais envolvidos, são tantas pessoas para fazer um filme. Então, acho que assim, a gente quer derrubar um pouco essa mística, tanto que o Abestalhados 2 é um filme que teve recursos, né? E foi importante ele ter os recursos que ele teve para conseguir essa qualidade de um filme de ação de verdade que a gente conseguiu, né, levar para a tela. Existem casos assim muito raros em que é possível fazer filmes com pouco dinheiro, mas sem nenhum dinheiro é impossível, obviamente. E assim, especialmente para determinados gêneros, como é o caso do filme de ação, não dá para fazer sem dinheiro.
Isso não nesse nível que a gente faz, que é o nível que você compete com os caras que estão vendo filmes americanos, né? Então a gente tem que competir com esses caras. Então a gente precisa de dinheiro. Claro que a gente nunca vai ter o dinheiro que eles têm, mas ao mesmo tempo a gente tem uma grande jeito uma competência que eu acho que com menos dinheiro a gente consegue fazer coisas muito válidas, que é o caso do Abestalhados, né? Ele não é um filme super caro, mas ele é um filme que tem grande competência dentro para fazer cenas de ação. Espero que o público realmente aprecie nesse sentido. E o filme fala também desses clichês de filmes de super-heróis, né? Que está uma onda bem forte aí nas últimas décadas, quase. Vocês particularmente gostam desse tipo de filme ou acham que são todos meio iguais? Cara, eu particularmente não sou um grande fã de filme de herói, né? O Marcos eu não sei, mas assim, eu particularmente não sou um grande conhecedor, um grande fã, mas é lógico que a gente assistiu muitos filmes de herói para ter boas referências para cenas de ação, né? E conseguir fazer a sátira de um jeito legal enfim, eu acredito que a gente chegou num herói brasileiro muito interessante, dá até vontade de ver esse Acelerados que eles estão fazendo, justamente por isso, assim, onde que isso vai chegar, né? Eu gosto quando o filme de herói dá um toque diferente, uma coisa mais surreal, ou dark, como o último Batman, né? Enfim, eu acho muito interessante, eu acho que está um pouco batido o gênero, especialmente nessa coisa mais circense, né? Mas é um gênero muito interessante, assim, eu particularmente gosto. Paulinho Serra, Leandro Ramos, muito obrigado pela entrevista aqui para a Vigília Nerd. Vamos falar então sobre Abestalhados 2 e eu pergunto logo de cara, para começar essa entrevista, queria que vocês pudessem resumir, assim, para quem está começando a assistir esse vídeo, o que é Abestalhados 2? Cara, Abestalhados 2 é a história de uma galera que está fazendo um filme, e esse filme é recheado de aventura, herói, cenas de lutas incríveis, assim. Tem uma cena, inclusive, que estou vendo que você tem o quadro do Thor, aí, se eu não me engano, aí atrás, que o Thor plagiou a cena do nosso filme. Pô, a gente já feito primeiro, não vou dar spoiler aqui, mas tu deve saber qual é. Bom, cara, é um filme de uma galera tentando fazer um filme. E nisso eles precisam executar esse filme da melhor forma possível, com várias exigências da produtora, com várias exigências deles próprios, porque tem coisas que estão no meio do caminho que precisam ser resolvidas. E é uma parada, cara, que é uma metalinguagem, o cara vai ver como funciona ali os bastidores do cinema e vai ver que os caras realmente sabem fazer o filme que eles estão fazendo é um filme legal, é um filme de muita qualidade, a galera vai curtir o filme que eles fariam. Mas será que eles vão conseguir fazer o filme? Esse é o mote do nosso filme. Será que a gente vai conseguir terminar? Acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que é meio um exército de Brancaleone, assim, sabe? Os caras completamente perdidos, mas que ao mesmo tempo conseguem fazer, o negócio vai dando certo, à medida que vai dando errado, vai dando mais errado e vai dando mais certo. Eu acho que é um filme despretensioso, assim, sabe? Que se permite rir da gente enquanto criadores e artistas e inseridos nesse mercado audiovisual. Ele ri desse contexto, mas não é um filme para quem trabalha com audiovisual, sabe? As pessoas que são completamente leigas vão rir por cenas que talvez o cara que é um roteirista de cinema vá rir por outras, sabe? O filme tem algumas camadas. Então, eu acho que ele, enfim, é um filme que eu tenho muito orgulho de ter feito, sabe? Eu acho que é um filme divertido, despretensioso, num lugar diferente, mistura aventura com comédia, que é um negócio que não é muito... Não tem muito filme de ação com comédia no Brasil, né? Você tem filmes de ação, você tem filmes de comédia, mas esse gênero, especificamente, você tem poucos. Então, assim, eu acho que é um filme diferente. Vai ver, é um filme com frescor, com uma novidade nele. E quando o projeto surgiu para vocês, assim, quando vocês leram, tiveram a informação dessa ideia, como é que foi o primeiro impacto para vocês, assim? Eu já sabia um pouco antes da ideia, mas não tinha visto o roteiro ainda, já sabia que acontecia um tempo antes, mas quando eu deparei com o roteiro, realmente foi muito legal. É um filme que qualquer ator tem vontade de fazer, quem trabalha com cinema tem vontade de fazer esse filme, porque é um filme que fala de cinema, é um filme para apaixonados, e é um filme que vai mostrar para quem não conhece muito do cinema, entender um pouco o que é essa indústria gigantesca do cinema.
Não é tão fácil, não é um vídeo de TikTok. É diferente. E tem uma coisa que eu acho que ele, apesar de falar de cinema, ele não é para o profissional de cinema, porque poucas pessoas trabalham com cinema, mas todo mundo, ou quase todo mundo, tem uma relação muito íntima com o cinema, sabe? É um entretenimento, é uma forma de arte muito presente nas nossas vidas. A gente mora num país que é muito audiovisual, é um dos maiores mercados de cinema do mundo. Então, ele, de alguma forma, ele fala com todo mundo. Porque se você não trabalha com cinema, você não entende do backstage e tudo, mas você consome cinema há muito tempo, né? Então, de certa forma, ele fala com todo mundo que consome cinema, eu acho. Vocês são dois atores que trabalham muito com o texto, também trabalham como roteiristas, né? Como foi para vocês tentar mesclar esse roteiro que chegou para vocês e se vocês chegaram a contribuir de alguma forma com as falas de vocês, com o improviso, com toda a situação que envolveu os personagens de vocês? Eu já tinha trabalhado com os roteiristas, né? Meus amigos pessoais, assim, tanto o Pedro Leite, o Marco Jorge, quanto o Bota, o Giacomo. A gente deu mais aquele tom de improviso, uma fala aqui, outra ali, mas realmente o roteiro veio bem azeitado, veio bem fechadinho, sabe? Veio bem legal. Tinha, claro, assim, tinham coisas, inclusive, que eu tinha que falar. Tinha uma fala lá, cara, agora eu lembrei até, Leandro, que eu falava pro Raul, eu falava assim, cara, Ésquilo, Sófocles, cara, falar o nome dos pensadores, Sócrates, me dava uma confusão mental e não dava para trocar a ordem. Tipo, falar, cara, essa me lembra que essa fala foi uma fala engraçada de decorar. Esse dia, eu, inclusive, até rezei para que eu quebrasse a perna e não pudesse filmar esse dia. Mas rolou, acabou rolando. Era tipo uns milagres, cara, assim, porque texto para muito diálogo, né? Diálogos intensos, diálogos correndo, diálogos em sala. A gente teve muita locação. Isso também é uma coisa muito rica do filme. Tem muita locação. Isso acho que é um ganho do filme também. Uhum. Sim, total. Não, e o personagem do Paulinho, o Paulo, ele era o mais prolixo de nós. Então, às vezes a gente tinha um bifão, tal. O Paulinho quase toda diária ele tinha um bifão para passar. Porque o Paulo Carmo é muito prolixo, né? E parte do humor dele está nesse lugar aí, de ficar falando a groselha e acreditar muito no que fala. Enfim. Ele tá falando. Oi? Às vezes acho que o Paulo nem sabe o que está falando, ele escutou. Total. Ele repetiu. Esse formato de documentário, falso documentário, ele é um facilitador para vocês como atores? Não sei, ele só é diferente, eu acho. Eu não sei se ele é mais fácil ou difícil. Eu acho que depende do texto. Se o texto é engraçado, ele facilita. Se o texto não é engraçado, ele vai complicar. Mas aí eu acho que é mais o texto do que o formato em si. Eu acho que isso era mais uma questão para os diretores, sabe? De entender como filmar, como montar esse filme depois, de um jeito em que esse mockumentary aí ajude a narrativa e não atrapalhe, né? Porque é muito fácil. Ele é um facilitador quando ele ajuda a narrativa, mas às vezes ele pode atrapalhar, entendeu? São duas linhas de história para você acompanhar, né? São duas curvas diferentes da história, são duas curvas diferentes para os personagens, no sentido de, ao mesmo tempo que o Eric é o cara do som que está fazendo um filme e que tem uma produtora, ele é o personagem do filme da personagem da Nathalie, que é a estagiária que está fazendo o mockumentary. Não sei se eu... Enfim. Não sei se eu falei demais. Se for spoiler... Spoileou. Spoilei, né? Sem querer. Eu não vi o filme ainda. Foi mal, galera. Mas eu acho que, assim, ele facilita quando ele ajuda a narrativa. Eu acho que para a gente deu uma facilitada. Acho que foi agregador, sim. Porque cenas e cenas de depoimento são muito engraçadas. Tem uma que o Raul tá falando aqui, tem o pastor lá atrás vazando. Teve coisas que a gente conseguiu ganhar, sabe? E foi bem maneiro, cara, porque é uma maneira até simples, né, de você filmar, porque isso facilita pra cacete. A câmera no tripé quando você vai dar o depoimento.
tecnicamente falando, pô, isso é... Se o cara fizer só isso, ele tá fudido. Mas no caso da gente, facilitou, ajudou na narrativa do filme. Achei... Inclusive, vou até confessar uma parada aqui. Teve umas cenas daquela lá que eu botei um TP do meu celular. O TP, como eu falava para alguém, só que assim, estava tão longe que eu nem estava enxergando, estava mais, era tipo um amuleto da sorte, sabe? Para não esquecer o tempo, é tipo um amuleto, mas rolou, cara. Eu acho que o filme tá, para mim, assim, eu nunca tinha feito, eu tinha feito algo parecido, mas não era mockumentary, era essa coisa de falar com a câmera também. Já tinha testado isso num seriado que eu fiz, mas nesse formato foi o primeiro, assim, foi do caralho, gostei. Agora, fazendo uma brincadeira com o próprio filme, para vocês dois. Dá para fazer cinema no Brasil sem dinheiro? É como a gente fez até hoje, né? Você parar para pensar, ó, a gente está no processo agora fazendo... A gente conseguiu entrar no edital para fazer o longa do filme do Choque, sobre o choque. Na verdade, são 4, uma série que vai virar um longa e tal. E a gente está se deparando com questões de orçamento, que filme que a gente quer fazer, porque é um filme, um projeto do Choque, então tem que ter van. Tem que ter van, tem que ter perseguição. Aí você começa a descobrir umas coisas que é assim, você capotar um carro e ele explodir é $150 mil. Dá R$500 mil. Aí não tem como, entendeu? Não tem como. Aí você tem que pensar em como fazer cenas de ação sem explodir nem capotar um carro. Sabe? Fazer cinema no Brasil é uma mistura de resistência com meia dúzia de família que é dona de tudo. Então, é uma seara que é um ecossistema muito complexo, entendeu? Agora, com o digital, ficou muito mais popular, né? Com os editais, apesar da gente ter um presidente enfim, que tenta sucatear o cinema. Mas essa democratização do cinema, de sair de Rio e São Paulo, de você... Pô, a Casa de Cinema no Sul, que é um polo de resistência do caralho, sabe? Com o Jorge Furtado lá. Os caras são uma produtora com muitos projetos, mas tudo quase artesanal, sabe? Com pouca grana, correndo atrás para financiar, papapá. O cinema nordestino... Pô, o cinema na Bahia estava acabando, velho. Estava acabando. O cinema de Pernambuco sempre foi um cinema muito forte, de autor, é engraçado que é quase como se a gente tivesse um polo que é um cinema muito brasileiro, né? O cinema nordestino é muito brasileiro, mas ao mesmo tempo é o mais próximo que a gente tem do cinema argentino, num lugar de ter que dar a volta a fazer um filme bem filmado, com roteiro bom, com pouca grana. Com pouca grana. Nenhum filme tem grana pra caralho. Bacurau não custou, sei lá, 1/5 do filme mais barato de Hollywood. Então, assim, a gente se vira na criatividade, eu acho. Assim. Fazer cinema no Brasil é muito difícil. E está mais difícil, né? Isso, dependendo do resultado da eleição, vai ficar impossível. A gente vai passar a fazer audiovisual para streaming. Porque para o cinema mesmo vai morrer, vai morrer. Se não mudar logo a política de financiamento, tudo, fudeu. Paulinho. Isso. Clima gostoso. Vai se criando um clima terrível. É importante mostrar a necessidade. Acho que esse filme ele mostra um pouco como o cinema é caro. O cinema é caro pra caraca, cara. É muito caro. Mas quando uma sala de cinema está lotada, com 200 pessoas lá, são 200 pessoas que vão pagar o estacionamento do shopping, que vão comer no McDonald's, que vão comprar na C&A, que vão fazer a economia girar. Além de tudo, pagar o cinema, vir esse dinheiro voltar. Uma indústria incrível, maravilhosa, que a gente é super... mas a galera não entendeu ainda. E agora a gente falando, eu até fiquei pensando aqui, não é exatamente que é caro, né? É muito doido. Movimenta muito dinheiro, ou deveria movimentar, né? Porque é isso, o filme ele se paga. A questão aqui não é que é caro e a gente não consegue fazer. A questão é que não há vontade política de investir dinheiro em cultura. Porque, assim, o filme se paga, o filme emprega uma galera, o filme gera retorno pra caralho de dinheiro, o filme dá lucro, e ainda assim a gente tem que lutar para sobreviver. O cinema hoje brasileiro sobrevive. É isso.
É isso, é isso. Agora, voltando um pouco à ideia do filme, o que vocês diriam para quem está justamente passando do lado do cartaz ali de Abestalhados 2 e não sabe que não existiu o 1, né? Está ali na sala de cinema na hora da escolha, o que vocês falariam para essa pessoa? O Poderoso Chefão 2 é o melhor Poderoso Chefão que tem. Cara, Exterminador do Futuro 2 foi o melhor. Que o 1. Eu poderia passar uma tarde aqui dizendo, hein? O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca. O Rock 2. O Rock 2 é um grande filme, mas o Rock 1 é melhor ainda. Mas o Rock 2 é um grande filme. Tem muitos. Aí é muito grande. Eu faria para a galera entrar, porque, assim, com o ingresso, ele vai assistir 2 filmes que tem aventura, herói, beijo na boca, tem suspense, tem policial, perseguição, tiroteio, salto. Meu irmão, jet ski, o filme é uma loucura, tem tudo. É verdade, foi uma surpresa muito grande aquela cena de abertura para quando eu fui assistir e realmente eu estava zerado, eu não li release, não li texto, não li nada, fui direto para o filme. E foi uma surpresa completa, assim, acompanhar tudo que aconteceu. Não dá muito spoiler aqui, né? Esse é o jeito correto de ver. A pós-produção está demais, porque o efeito daquela perseguição no início é incrível. Você estava falando de gastos. Vocês sabem qual foi o orçamento do filme? Não faço a menor ideia. A gente colocou esse giro de 100 anos. Não, a gente tem caráter. Eu só não te falo porque eu não sei. Aqui tem transparência. Produção, pô. Da produção a gente não sabe. Tô brincando. Na verdade, eu não sei, cara, mas não foi um filme super caro, não, sabia? Não foi, não. Não. Quais são as cenas... E quais são as cenas preferidas de vocês, assim, sem dar muito spoiler? Né? Então, eu sou incapaz de responder essa pergunta porque eu não vi o filme ainda. Mas, assim, na teoria, sem ter visto, aquilo que eu tenho mais expectativa para ver é a do Eric no estúdio de Foley, porque várias pessoas me falaram, agora eu estou muito curioso para ver. E aí ele chegando no estúdio de Foley bom. Cara, eu acho que a cena da luta final lá com o vilão é bem maneira, cara. Parece que eu não estou naquele filme, sabe? Parece que é outro filme, isso que é barato, cara. As cenas de luta, todas elas estão muito legais, da perseguição do Loreto, que ele pula, dá a volta. Cara, tá demais, tá demais. Tá muito maneiro.